Fala pessoal, estamos aqui para mais um BLcast, podcast da BL Winner. E hoje trouxemos uma pessoa muito bacana, um assunto técnico e que com certeza vai agregar muito aí para o nosso público. Tá aqui com a gente Ana Cristina Carneiro, coordenadora técnica da QMS. Ana, prazer ter você aqui com a gente. Que bom, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Você já participou lá conosco do podcast, a gente sempre tem bastante figurinha para trocar, né? Prometo que vai ser técnico, mas não vai ser chato. Bem lembrado, exatamente. Inclusive, é verdade. A Ana é muito didática e eu tenho certeza. Inclusive, por isso que a gente te convidou, porque todas as vezes que a gente conversa, você é muito didática, Ana. Então, fica muito claro sempre. Então, ainda mais esse assunto que é técnico, né? Então, com certeza, eu tenho certeza que você vai conseguir nos ajudar. Espero que sim. Eu tenho certeza que vai. Eu quero, inclusive, deixar você à vontade para você se apresentar para o nosso público e depois eu continuo com um monte de perguntas que a gente tem aqui. Você trouxe um caderninho recheado aí, que eu já vi. Seu caderninho exatamente. Tá bombando. Então, muito. Tá bom. Meu nome é Ana Cristina Carneiro, coordenadora técnica da QMS Certification. Então, hoje eu sou responsável por qualificar a nossa equipe de auditores, garantir que eles estejam competentes e sejam qualificados para fazer o que eles fazem tão bem. E também sou responsável por gerenciar as nossas acreditações. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco melhor sobre o que é isso, mas essa é a minha função principal lá na QMS. De bagagem, né, que eu tenho ali. O que me qualifica mais foi a minha primeira formação em fonoaudiologia. Fugir um pouco do tema. Verdade, porque eu não sabia, é verdade? É verdade. Oh, que legal. Minha primeira formação, graduação foi em fono. Era uma área que me interessava, cheguei a terminar, mas no último ano já entendi que não era muito a minha praia. Atuei como fono muito pouco tempo, vendendo aparelho auditivo. Eu trabalhava numa fábrica de aparelho auditivo, aprendi bastante sobre os bastidores ali até, né, de como isso funciona. Mas no último ano de faculdade eu já comecei a atuar dando aula de inglês. Eu comprei uma escola de inglês, né, tinha uma franquia e criei essa minha ideia, né, cabeça de negócios. Gosto muito de negócios em geral. E eu acho que a certificação caiu de paraquedas na minha vida em algum momento depois. Tive a chance de ser convidada para trabalhar numa grande certificadora quando eu morava no Rio. E aprendi muito, assim. Foi uma época muito importante de formação sem ter uma graduação ainda, né? E aí depois eu busquei me especializar e fui para graduação em engenharia de produção, que aí sim tinha tudo a ver com essa área do que a gente vai falar aqui, com as certificações, mas esse histórico diverso me ajuda bastante hoje a entender, né, a realidade, bastidores das empresas, o que os auditores encontram quando eles vão estar de frente ali com aquele cliente. Acho que me ajuda muito a abrir a cabeça para as diversas disciplinas que as normas ISO, que é a nossa área de expertise, conversam, discutem, né? Sim. Poxa, que legal, eu não sabia de nada disso. Mas, então, vou aproveitar, inclusive, conta pra gente como que você chegou no mundo de certificações, certificadora, por favor. Claro. Eu falo que foi sorte e as pessoas certas ali no meio do caminho. Eu morava no Rio nessa época, eu estava trabalhando numa escola de inglês ainda e gosto muito, assim, sempre gostei de dar aula de inglês. Línguas em geral, assim, me prendem muito, me fascinam, uma das coisas que eu gosto. E aí, enfim, tava nessa época no Rio, era muito importante a área de óleo e gás. Foi logo na época de descoberta do pré-sal e tal. E tinha uma lei, saiu uma lei recentemente, né, logo que eu estava me mudando para o Rio, que era a Lei de Conteúdo Nacional. Ela fala sobre uma certificação de conteúdo nacional, conteúdo local, assim que chamava, para garantir que o petróleo ia ficar no Brasil, né? Ou pelo menos que boa parte dos bens e serviços que iam ser desenvolvidos em decorrência da descoberta do pré-sal, eles iam ser, de alguma maneira, protegidos aqui nacionalmente. Então, era bem interessante, só que ninguém fazia ideia muito bem de como ia certificar isso. Tá. E o que eles precisavam? De alguém que falava inglês e soubesse Excel, né? Minimamente. Era isso. Esse era o requisito. E aí, por causa de pessoas em comum, eu acabei conseguindo estar em contato, né, com esse ambiente. Sem querer mesmo. Exatamente. Totalmente, assim. Mas sempre foi uma área de interesse meu
saber sobre questões de gestão e entender sobre isso, assim, eu sempre gostei muito. Então, eu já tinha uma experiência como franqueada, né, de uma rede de escolas, gostava muito de trabalhar com questões de gestão e o inglês era fácil para mim. E o inglês era importante porque a maioria das empresas que vinha nessa época explorar e tinham expertise mesmo para trabalhar com petróleo eram estrangeiras, né? No Brasil, a gente não tinha esse mercado montado, né, armado aqui. Então, muita gente de fora veio instalar suas empresas aqui, trouxe mão de obra estrangeira para treinar, inclusive, né, a mão de obra nacional. Então, tinha muito relacionamento assim, e ao mesmo tempo a gente foi construindo uma forma de descobrir uma certificação. E a certificadora que eu atuava lá no Rio, ela já era uma certificadora, uma classificadora de navios, que foi a origem da maioria das certificadoras hoje, né, de normas ISO. Em geral, elas eram originalmente classificadoras de navio e certificadoras de produtos, de outras coisas. Então, eu já estava num ambiente que me permitiu ali conhecer um pouco melhor outras possibilidades de certificação. Fiquei um bom tempo ali, acho que 6 anos, mais ou menos, 5 anos talvez. Nunca parei para contar. E isso foi em 2010. Então, de lá para cá, eu sempre atuei em certificadoras. E aí, me qualifiquei como auditora depois. Eu fiz o caminho contrário, né? Muita gente acaba indo para o cliente, trabalha com a certificação, sofre auditoria, né? Exatamente, fica bravo com os auditores, aí depois... Depois que eventualmente se qualifica como auditor, e eu tive a chance de entrar diretamente dentro de uma certificadora, no corpo técnico da certificadora, e me qualificar ali, entender um pouco melhor como funciona, né, esse ambiente de backstage ali. Então, sempre foi minha realidade, e depois disso atuei como auditora de ISO 9001 por muito tempo. Me formei em 37001 também, que fala de gestão de suborno. E hoje participo aqui do corpo técnico da QMS, com essas missões aí de dar apoio para a nossa equipe de auditores, que é bem diversa, assim, em várias normas, né, várias disciplinas, várias formações. Tem auditor nosso formado em marketing, que atua com ISO 27001. Tem auditor nosso formado em direito e que faz diversos tipos de certificação. Então, é bem diverso e eu gosto muito assim, de trabalhar nesse ambiente que tem tanta gente que vê diferente, pensa diferente, mas a norma, em geral, apesar dela ser a mesma para todo mundo, tem várias formas de aplicá-la, né? Então, exige uma criatividade e uma adaptação e entendimento mesmo do negócio, né? Exato. Isso me motiva. E Ana, inclusive, é legal você comentou sobre a Citou QMS. Eu acho que é legal também, para a gente nos aprofundarmos, você falar primeiro quem é a QMS, caso alguém que esteja aqui nos assistindo não nos conheça, por mais destaque que tem a QMS, uma das mais certificadoras do mundo. Mas legal você também comentar isso. Claro. Então, e também vou pedir para você falar para a gente, por mais óbvio, a gente costuma dizer que a gente não subestima o óbvio. Tá bom. Mas, rapidamente ali citar, né, qual que é a diferença de consultoria, que é a Belly Winner, por exemplo, e certificadora, que é a QMS. Então, apresentar a QMS, fica à vontade e também diferenciar isso para o nosso público. Tá bom, é uma diferenciação bem importante. A QMS hoje atua com certificações e auditoria, né? O nosso produto exclusivo é realizar auditorias para certificação de sistemas de gestão. Então, a gente trabalha em conjunto, eu posso dizer, né, com diversas consultorias, e a gente tem papéis diferentes dentro de um mesmo cliente. Então, o cliente muito provavelmente vai precisar dos dois, ele nunca contrata só um de nós, né? Raramente ele vai contratar somente a certificadora, ele geralmente inicia a jornada para a implementação de um sistema de gestão internamente ou junto com o apoio de uma consultoria, e a consultoria vai ajudá-lo a entender essa norma, né? Eu falo que a norma, muitas vezes, para quem não está acostumado com o linguajar dela, ela, apesar de ser a mesma, né, em qualquer país do mundo, em qualquer idioma, é a mesma norma, né? Serve para qualquer tipo de empresa, de qualquer porte, de qualquer segmento. Isso que é muito legal, né, das normas ISO. E aí não estou falando de 9001, que fala de qualidade, ou de segurança da informação. Em qualquer disciplina, o objetivo dessas normas é que elas possam ser aplicadas em qualquer negócio. Perfeito. Né? E aí, cada um vai ter o seu olhar ali. Então, eu falo que é como lei, né? Você pega a LGPD, ela é aplicável para qualquer empresa, de qualquer segmento, em qualquer porte.
mas você tem que saber fazê-la ser aplicável para o seu negócio. Perfeito. Né? Dentro do que é de critério técnico ali. Então, uma consultoria vai ajudar esse cliente, essa empresa que deseja implementar um sistema de gestão por N motivos, né? Espero que por bons motivos vocês desejem implementar uma ISO, né? Uma norma ISO na sua empresa. Mas a consultoria vai ajudar a traduzir esses requisitos. Porque o requisito é o mesmo lá. A norma fala... você tem que... Básico, né? Você tem que conhecer o que o seu cliente pensa sobre você. Sobre, né, isso que você está fazendo. Exato. Como que você vai fazer isso? A consultoria pode te ajudar, dentro do seu contexto, a entender de que maneira você vai buscar atender aquele requisito. Né? Um critério de uma boa prática daquele assunto que está tratando. Então, seja segurança da informação, ou meio ambiente, ou compliance, o que quer que seja, quando você tem uma consultoria que tem experiência, expertise, já vivenciou isso em diversas outras concorrentes, né, daquela empresa, conhece o nicho ali, ela pode te ajudar a tornar isso aplicável, né? A traduzir aquela norma lá, aquele requisito que às vezes é meio torto ali, você fala, nossa, mas deixa eu ler de novo, né? E às vezes não é tão simples como uma lei, né? Às vezes você vai ler lá e fala, nossa, mas como é que eu vou atender isso? Sim. Então a consultoria te dá todo esse suporte, essa visão, ajuda a conectar esses requisitos também, né? Dá uma visão mais interessante. E depois que você tem esse sistema de gestão implementado, né, depois que você já garantiu que todos os requisitos foram cumpridos dentro da sua organização, inclusive você faz uma auditoria interna antes, né, de concluir o seu processo, o seu ciclo PDCA, que é a estrutura de gestão, né, o framework ali de atuação das normas ISO. Depois que você fez uma auditoria, verificou como que isso foi implementado, aí sim você vai melhorar, né? Vai fazer os seus últimos ajustes e aí vai contratar a QMS. Né? Então, a QMS entra no fim da linha depois que você já tem aqueles requisitos naturalmente dentro da sua empresa. Né? E aí você vai contratar a QMS para quê? A consultoria não dá o selo, né? Quem dá o certificado é uma certificadora que atua em nome de um organismo de acreditação. Então, existe um mercado de confiança ali, né? Perfeito. E a gente é muito cuidadoso com isso, com relação a questões de confidencialidade, de confiabilidade, né? Esse mercado de certificações, o produto disso é a confiança, né? E a gente garantir que que uma empresa, ao receber uma certificação acreditada, ou seja, com um selo de validade internacional e feito por um organismo que tem um reconhecimento internacional, a gente pode confiar que ali tem monitoramentos, controles que são adequados para daquele assunto, né, daquele ambiente. Então, o que a QMS faz depois que você implementou os requisitos de um sistema de gestão na sua empresa, você contrata a QMS para fazer uma auditoria, a gente vai até a sua casa, vai conhecer como você trabalha, vai entender o seu processo, o auditor que vai ser destacado para estar em contato, né, com o cliente, ele é qualificado para isso, né? Ele já foi avaliado, já foi testado de outras formas, ele tem competência dentro de um escopo de acreditação, então a gente pode até falar sobre isso, se for interessante. Sim. Geralmente o auditor ele é escolhido por vários critérios, né? E um deles é ele ter conhecimento naquela área de negócio ali daquele cliente. E aí sim você vai passar por auditoria, o auditor vai lá, vai fazer todo um relatório e tudo mais, e vai contar para a QMS aqui, para o nosso back-office, o que ele viu lá, né? Ele vai coletar evidência no cliente, então o auditor mais escreve do que fala, né? A gente fala que o bom auditor, ele escuta mais e fala mais e escreve mais do que fala, né? Sim. Então, e é esse trabalho que a gente vai fazer. Então, tem um processo de auditoria e tem um processo de certificação dentro de um organismo de certificação. Então, a gente faz essa parte e aí sim emite um certificado se der tudo certo, né? Se a consultoria for boa. Se a consultoria... Exatamente. Ana, legal você ter comentado em relação a essa diferenciação, porque é muito comum, muito, mas muito comum. Hoje, para trazer isso em números, 20% de quem entra em contato conosco confunde as coisas, né? E a gente até entende, ok, se assistiu já aqui, não pode confundir mais. Depois, agora, essa explicação já não pode confundir mais. Mas se não assistiu, a gente entende. Sim. Porque realmente, acha que a consultoria
Normalmente a gente recebe a ligação assim aqui. São vocês que dão a consultoria e depois emitem o certificado? Normalmente é assim, sim, né? Sim. Então, 20% das vezes... Pelo menos esse ainda quer a consultoria, né? Tem gente que liga na QMS e fala, viu, que eu queria tirar o certificado. Preciso tirar o certificado, como é que eu faço, né? Como sou um cartório, assim. Então, esse é outro ponto também, realmente. Muitos acham que é uma licença, igual uma licença. Né? Sim. Então, olha, do mesmo jeito que entra com um protocolo de licença para uma licença de operação, por exemplo, no órgão ambiental, e não é assim, né? É um sistema de gestão, você trouxe bem agora tudo isso. E aí, Ana, eu queria realmente, inclusive, depois desse nosso papo aqui, deixar claro para quem nos ouve os detalhes ali, claro, o que não é confidencial, obviamente, mas o que pode ser falado no back-office, desde... Você comentou ali já em relação ao escopo, o que é isso? Mas desde ali do dimensionamento, olha, por que a minha auditoria tem 2 dias e o do meu amigo aqui tem 30? Tá. Né? Então, essa é a primeira pergunta. Se a gente for começar ali pelo dimensionamento, ou melhor, eu acho que tem uma pergunta anterior, que na verdade, antes do dimensionamento tem... Você usou o termo, né, em relação à certificação, legal. E quem acredita, né? Quem é o organismo acreditador, se é que tem, se não tem, da QMS, por exemplo? Tá bom, é uma boa pergunta. Esse mercado, ele é muito vigiado e muito regulado, né? Tem uma autorregulação ali, né? Uma regulação legal, mas para a gente atuar dentro desse mercado, a gente tem que estar dentro de... atender algumas normas. A certificadora também tem norma e o organismo acreditador também tem norma. Tá. Então, é uma escala, uma cadeia de acreditações, uma cadeia de confiança, né? Tá. Como que isso funciona? Existe um fórum internacional, que é o IAF, né? International Accreditation Forum. Ele é o gestor, vamos dizer assim, das regras principais e é quem faz uma regulação de mercado com relação a quem são os organismos de acreditação. Legal. Então, tem um pool de organismos, o Inmetro aqui do Brasil está incluído nele, Perfeito. Que fazem parte de um acordo multilateral. Então, mundialmente, os organismos de acreditação que fazem parte do IAF, né, que são reconhecidos ali, acreditados, fazem parte desse pool de acreditadores, eles têm um entendimento mútuo de que qualquer certificado que for emitido com a chancela desses acreditadores pode ser reconhecido em qualquer lugar do mundo. Pô, espetacular isso. Ó. Então, o IAF é o cara aí... E ele fala para o Brasil, por exemplo, Inmetro, se o certificado X lá tiver o teu carimbinho aí, significa que quem foi aí, o organismo certificador aí, é acreditado por você, Inmetro, e eu, ou seja, os 200, pouco mais de 200 países do mundo, reconhecem isso. É mais ou menos isso? Mais ou menos nessa linha. Então, o Inmetro faz parte o Inmetro é uma das acreditações que a gente tem. Então, por que a gente tem uma acreditação Inmetro? Porque no Brasil, por exemplo, quem atua com sistemas de gestão anti-suborno, tem uma norma ISO que trata de boas práticas para gerenciar ou para combater suborno, tem um reconhecimento muito importante aqui no Brasil de uma acreditação do Inmetro. Então, um certificado que é emitido com selo do Inmetro para a ISO 37001, ele é muito importante, ele vale bastante no nosso mercado. Perfeito. Por quê? O que eu estou dizendo com esse certificado? Depois você pode olhar lá qual que é o selinho que tem lá. Por que é importante isso? O que eu estou dizendo, né? Que o Inmetro vem até a minha empresa, vem até a minha certificadora, até a QMS ou qualquer outra empresa que é acreditada pelo Inmetro. Regularmente, uma vez por ano, pelo menos, a gente recebe uma auditoria, assim como os clientes, né? A gente faz... Legal você falar isso também, né? Porque vocês também tomam os calor, né? Fala, a QMS também toma os calor lá, né? Também tem isso. Então, a gente também recebe avaliações, né? A gente não chama de auditoria, mas essencialmente uma auditoria, e o Inmetro, por exemplo, tem uma norma ISO dele lá, que é uma norma para organismos de acreditação. E ele tem uma forma de trabalhar, e ele sabe que a gente também tem uma norma de organismos de certificação. Então, a gente trabalha em cima da 17021, que é uma norma para qualquer organismo de certificação. Então, eu recebo... sofro auditorias do Inmetro e do IAS. Hoje o IAS é um outro parceiro de acreditação nosso, né? O nosso acreditador principal é o International Accreditation Services, é um acreditador americano. IAS.
IAS, Joia. É tudo sopa de letrinha, tá? É QMS, IAF, IAS. Inmetro também, sopa de letrinha, né? CEGECRE, na verdade, é a coordenadoria do Inmetro que trata de certificações, Perfeito. É o CEGECRE. Então, o Inmetro faz parte, então, do IAF, e nós, enquanto organismo de certificação, somos afiliados, vamos dizer assim, acreditados no Inmetro em um escopo específico. Então, 27001, por exemplo, que é uma norma que você trabalha bastante, não é uma norma que a gente é acreditado pelo Inmetro. Então, a QMS não emite certificado 27001 com o selo do Inmetro. Perfeito. Né? A gente vai fazer isso, vai emitir certificado em nome do IAS. Nosso selo, nossa chancela é o IAS. Nossa acreditação é com eles, com o organismo americano. Isso é uma escolha estratégica, uma escolha... a validade, teoricamente, é a mesma. Tá? Legal. Tem questões financeiras, questões estratégicas, questões de atuação mundial, onde você... Né, qual mercado você quer atuar, você atua. Isso faz alguma diferença, às vezes, no reconhecimento interno ali, né, daquele mercado local onde você trabalha. Inclusive, Ana, também vou pedir para você explicar para o pessoal, porque também essa é outra dúvida. Mas, por exemplo, Lucas, a QMS não tem Inmetro para 27. Você acabou de falar, não tem Inmetro, mas tem o IAS. Isso também é legal você explicar, porque isso também assim, é uma dúvida muito constante que a gente tem lá. Sim. Isso bem que ela é um pouquinho mais profunda, mas eu acho que depois você falar a diferença realmente. O que é uma certificadora? Terá o que a gente chama, né, o escopo ou ramo, que também é outra o ramo. Então também acho que é legal você explicar isso. Tá. Eu acho que é bacana. Teoricamente, tanto faz. Se o meu acreditador, né, se o selo que sai lá no meu certificado 27001 é Inmetro ou IAS, eu preciso só lembrar, na verdade, posso consultar depois e te falar com mais propriedade, se o Inmetro tem a 27001 como parte do MLA. Porque, tá. O que é o MLA? É o acordo de multilateralidade do IAF. Não são todos os acreditadores que têm todos os escopos dentro desse reconhecimento mútuo. Tá. Vamos falar de 9001, que é garantido, né? Legal. Então, legal. 9001, tanto faz se eu emitir selo do Inmetro, selo do IAS, eles têm a mesma validade, o mesmo reconhecimento. Tá. A diferença é que ou eu recebo a auditoria, né, do IAS, ou eu recebo a auditoria do americana Inmetro. Do ilegal. E eles vão ter os mesmos critérios, porque todo mundo faz parte desse acordo de reconhecimento multilateral do IAF. Então, desde que o organismo de acreditação faça parte desse acordo, teoricamente, você tem a mesma validade, a mesma chancela. Né? Tá. Por que eu falo teoricamente? Né? Dependendo do mercado, alguns mercados vão valorizar mais um acreditador nacional, outros vão dar mais valor para um acreditador internacional. Mas desde que eles façam parte do IAF, a princípio, você está coberto. Né? Legal, Ana, bacana. Então, ótimo. Então, acho que ficou claro para a galera que a gente tem o IAF, que a gente tem o IAF aí dando essa... exatamente, a escadinha. O IAF, depois tem Inmetro. Você falou da 17021, legal também, que é aí, ou seja, uma ISO que, ou seja, dá as diretrizes para certificadoras. Isso, exato. Também, muito legal, uma ISO 17021. Falou também aí do IAS e um pouquinho do MLA. Agora eu queria entrar um pouquinho na parte de dimensionamento. Então, se ficou claro para a galera aqui que tem toda essa escadinha, que ficou claro também que vocês, organismos certificadores, você trouxe aqui, são muito, muito regulamentado, né? Vocês recebem, inclusive, auditorias aqui. Por que é legal entender essa estrutura? Apesar da complexidade ali, por que é legal vocês conhecerem, né, um pouco disso? Para justamente desmistificar e falar assim, não sai da nossa cabeça, eu prometo. Eu juro que tem toda uma estrutura ali que vai dar base para a gente decidir se a sua auditoria vai ser de 3 dias ou de 7. Não sai da nossa cabeça, da cabeça de nenhuma certificadora, tem critérios técnicos para tudo, né? Para dizer qual auditor que vai te auditar, para dizer quantos dias de auditoria, para dizer se eu vou ter que visitar quantos sites remotos. Então, se a sua empresa tem 7 endereços, será que eu tenho que visitar os 7 ou posso visitar só 2? Quantos que eu tenho que visitar? Né? Tudo isso é regulado por uma dessas instâncias, né? Então, a gente tem leis municipais, estaduais e federais. Legal, e a gente tem que atender todas elas, né? Certo. Então, algumas regulamentações são do próprio IAF. Então, o que é? Tem os MDs, né? MDs são os documentos mandatórios do IAF. Então,
como ele já próprio diz, né, é mandatório, não tem opção de escolher ou não. Então, por exemplo, tabela de dimensionamento de 9001, de 14 de 45, tá lá no MD, não posso inventar. Tá falando assim, se a sua empresa tem tantos funcionários e ela tem tal grau de risco, e aí o grau de risco depende da área de atividade, depende um pouco de outros critérios, são tantos dias de auditoria. Ponto. A gente tem uma calculadora, assim, de verdade, é uma planilha que calcula pra gente quantos dias em cima desses critérios. Qual é a sua área de atuação? Então, se você é um porto, ou se você faz reciclagem, talvez você tenha um risco maior para algumas disciplinas e não para outras. E se você é uma empresa de tecnologia, você talvez não tenha um impacto, de segurança ocupacional muito forte. Perfeito. Mas você tem outros riscos de insegurança da informação, por exemplo, que vai te colocar num critério de risco mais alto, né, para uma norma, às vezes na outra não. Exato. Então, a ISO 27001, que é uma que vocês atuam bastante, né, pelo que eu saiba, ela tem uma ISO que chama 27006, né, o número dela. E ela vai regular o que a gente pode fazer dentro do universo de segurança da informação. Então, tem uma tabelinha lá também, que vai falar tantos funcionários, tantos dias, né? A empresa vai crescendo e tem uma tabelinha papum ali. Então, se você quiser conferir, tá lá na ISO 27006, você olha lá na sua tabelinha quantos funcionários e qual o grau de risco. O grau de risco, ele varia bastante, assim, não vou dizer que ele tem uma interpretação, não é bem isso, mas tem critérios ali. Então, se a empresa trabalha com muitas terceirizações, ou se você teve muitos incidentes, né, nos últimos ciclos, o nosso comercial é treinado para coletar essas informações, né? Então, em cima do que o próprio cliente declara, e claro, do nosso dever de casa ali, da nossa due diligence, a gente vai entender qual é o grau de riscos, algumas atenuantes e alguns fatores de redução de tempo. Então, se você já é uma empresa certificada há muito tempo, dependendo da situação, você pode ter uma redução da carga de auditoria, porque a gente já conhece o sistema de gestão, né, a gente certificador. Às vezes você não tem um histórico de não conformidades importantes, enfim, tem alguns critérios ali que podem fazer com que seu tempo de auditoria seja reduzido, né? Ana, excelente. E não sai da nossa cabeça de novo, né? Está tudo em algum lugar, Exato. Alguma dessas normas. Não, muito legal você falar isso, porque a gente também recebe isso normalmente, né? Fala, poxa, mas o meu amigo empresário aqui tem a mesma empresa, faz a mesma coisa que eu, tem o mesmo número de colaboradores, mas eu vou ter X dias a mais. Tá explicado aqui o que você falou. Por mais que tá ali, é objetivo, existe ali as interpretações que vocês vão fazer com base na regra. Sim. Né, Ana? Então, legal isso, cara. E esses fatores de incremento e de redução de tempo, eles são listados ali, mas eles não são, como a gente fala, não é uma lista exaustiva, né? Então, as certificadoras podem criar critérios adicionais, desde que dentro de uma razoabilidade ali para aumentar ou para reduzir tempo de auditoria, né? Então, Perfeito. É claro que existe um equilíbrio entre o que é comercial e o que é técnico, né? A gente não pode reduzir simplesmente porque comercialmente é mais fácil eu vender um produto mais barato, né, em relação ao meu concorrente, e ao mesmo tempo não adianta eu entregar uma auditoria que deveria ser em 3 dias, eu fazer em 2 dias, não vai ter a qualidade adequada, né? O meu auditor vai sofrer, o cliente vai sofrer com certeza, porque o auditor vai ter que correr e aí a amostragem às vezes não é suficiente. Quando chegar para uma decisão de certificação, que der o próximo passo, né? Quando chega para a gente dentro de casa, depois do processo de auditoria, vem para um processo de validação disso, né? E aí a qualidade ali do relatório pode vir muito prejudicada. Então, é muito interessante ter e a gente se pautar realmente por critérios técnicos para garantir que isso não vai acontecer, né? Perfeito. E também que o cliente não vai ficar perdido, né? Porque consultoria, muitas vezes acontece isso, você deve perceber. Consultoria, às vezes você recebe para o mesmo escopo, às vezes alguém vai oferecer um projeto de, 8 mil e outro de 80 mil. Sim. E aí você não tem critério técnico muito, às vezes, para conseguir comparar uma consultoria com a outra, né? E eu acho que é mais difícil vender consultoria do que você vender certificação nesse sentido, pelo menos, né? Eu concordo. E, inclusive, isso também acontece com certa frequência. Normalmente, acontece vem um comentário do cliente pra gente. Poxa, Lucas, olha, recebemos a sua proposta e mais 2, mas a gente precisa equalizar. Então, volta aqui. Olha,
carga horária e isso. Porque a gente não vende carga horária, a gente vende projeto. Tá. Mas a consultoria X tá vendendo hora. E como é que eu vou... É isso aí. Aí acontece o que você falou. Porque a gente realmente é mais subjetiva a coisa. No nosso caso, a consultoria. Sim. De vocês tá mais pautado ali. Sim. É mais taxativo, quase isso. Né? É mais taxativo. Bem por aí. Ana, legal. Então, bacana. Eu acho que nós estamos descendo aí. Então, a gente já falou sobre acreditador, essas instâncias aí. Você da analogia que você fez aí no âmbito federal, estadual, ficou muito, muito legal. Ficou ótimo. Isso. Falamos um pouquinho, já entramos em dimensionamento. Tá bom. Legal, então, ou seja, tenho certeza também para quem está nos ouvindo agora já começou a entender melhor. Poxa, legal. Então, por isso que eu tenho X dias aqui de auditoria. Dentro de dimensionamento, eu vou pedir também para você falar um pouquinho, que depois a minha próxima pergunta vai ser escopo. Mas dentro de dimensionamento, deixar claro também para o pessoal o tempo de vigência da certificação. Porque aí também outra pergunta. Lucas, eu tenho um volume de 6 dias no primeiro ano, depois 3 e 3. E aí? O nome é manutenção, reset, não sei o que. Sim. Também explica para o pessoal. Também tem um MD que trata sobre esse tempo, né, de auditoria, e ele vai orientar sobre como a gente deve propor a estrutura de um ciclo. Então, toda vez, né, o natural, o normal de mercado, especialmente aqui no Brasil, é que quando você contrata uma certificadora, esse contrato dura no mínimo 3 anos, né? Então, você vai fazer uma auditoria inicial de certificação. Depois disso, uma vez por ano, calendário, você precisa fazer uma nova auditoria para garantir que a gente está monitorando esse sistema de gestão. Então, quando você recebe um certificado, sua empresa passou pela BL Winner, implementou todos os requisitos e recebeu a certificação, recebeu a auditoria e a certificação da QMS, por exemplo, eu falo que é igual conquistar namorada, assim, né? Você faz aquele puto esforço no começo para conseguir ter esforço nisso, né? para conseguir finalmente, né, ter lá o prêmio. E aí, depois disso, muitas vezes dá uma esfriada, né, no negócio. Ou não, né? Ou você vai casar mesmo. Muito buquê de flor para manter. Exato. Mas é natural a gente fazer um esforço inicial para conquistar. Sim. E depois a gente dá uma esfriada aí no restante dos próximos anos. Então, o que é interessante de uma certificação, de manter uma certificação, é que você obrigatoriamente garante que esse ciclo vai continuar acontecendo, né? Okay. Então, muitas vezes a gente recebe, eu já tive uma experiência trabalhando como consultora também, né, implementando o ISO 9001, tenho um pouco de ideia desse mercado, e às vezes você está no meio de um projeto de implementação, de requisitos e tal, e o cliente fala, mas eu não tenho demanda de mercado, não preciso, para que eu vou certificar? Eu não posso só implementar os requisitos e estar de acordo ali com a norma e não precisar da certificação? Pode. Qualquer norma ISO é um manual de boas práticas daquela disciplina. Então, você quer saber o que o povo no mundo inteiro faz com relação à segurança da informação? Você vai olhar, vai ler a ISO 27001 e ali é um manual de boas práticas mínimo para você saber como que funciona. Só que tem a questão do estímulo, né? Então, o fato de você passar por auditorias regulares e auditorias externas ajuda muito a manter um ciclo constante, né? Concordo. Te ajuda a criar essa disciplina mesmo. Sem dúvida. Né? Quando tem visita em casa, a gente dá aquela ajeitada ali, tira aquele sapato que estava fora do lugar, É isso mesmo. Dá uma batida na cama. Verdade. É mais ou menos essa analogia e realmente ajuda a manter esse ciclo rodando, funcionando, né? Não deixa esfriar. Legal. Outra coisa, Ana, mas legal... Mas não foi isso que você me perguntou, né? Não, foi sim em relação à parte do... Como é que funciona ali... Você que está caminhando o dimensionamento, né? Por que o primeiro ano... Você comentou... Justamente porque você precisa de... Tá começando o namoro e você precisa intensificar. Sim. Depois, os próximos 2 anos ali, que são as manutenções, aí o volume normalmente é menor, não é isso? É em torno de 30% menor, né? Então, na verdade, acho que é 1/3 da carga. O pessoal do comercial sabe isso muito melhor do que eu. Mas, teoricamente, pelo que eu me lembro, a carga inicial é a tabela cheia lá do dimensionamento, que é aquela que a gente não inventa, é aquela que existe. Depois, uma auditoria de manutenção, ela é metade do estágio 2. Né? Ela é metade de uma fase principal da inicial. Então, as duas próximas. E uma recertificação, ela tem 80% da carga inicial. Legal, perfeito. Essa proporção.
E isso é porque nas manutenções, então, só para completar o raciocínio. Por favor. Quando você recebe uma certificação de sistema de gestão, ele normalmente dura 3 anos, né? O seu certificado é válido por 3 anos. Algumas certificadoras emitem certificados com vencimento anual, mas, em geral, por padrão, ele vale por 3 anos após a decisão de certificação. Tá. Não é após a auditoria. É depois que esse relatório de auditoria foi revisado e o corpo técnico da certificadora validou e decidiu que aquela certificação é adequada. 3 anos depois da decisão de certificação, desde que o seu sistema de gestão seja mantido válido, né, ativo. Então, todo ano a gente vai lá e audita de novo e faz essa manutenção desse ciclo. Então, você não necessariamente você tem que ter um certificado novo todo ano. O seu certificado vale por 3 anos, desde que você mantém isso ativo. E aí, é uma dúvida, já vou puxar uma questão. É muito comum, quando você está trabalhando em alguns mercados, que o fornecedor te exija, o cliente exija do fornecedor o certificado da ISO válido, né? Ok. Aí o cara fez a certificação inicial e abandonou, mas no certificado lá no papel, 3 anos. Tá. Então, auditou no ano passado, 2021, o cliente estava pressionando lá, ele vai lá e certifica, audita e certifica, e emitiu. E depois ele abandonou, nunca mais chamou a certificadora lá, resolveu que ele não precisava mais daquilo, porque ele já conseguiu o selo, né? Para o cliente dele... Tá lá com 3 anos, vou mandar aqui pro meu cliente. Tá lá valendo 2021 a 2024, ele tá lá, né, achando que tá tranquilo. Como que você vai checar isso, né? As certificadoras são obrigadas a criar um canal de verificação, né? Isso é requisito da nossa norma. Então, a 17021 obriga que as certificadoras tenham algum canal para validação desse certificado. Então, quem quer que seja a certificadora do seu fornecedor, por exemplo, você pode entrar no site dela ou entrar em contato e ela é obrigada a te dizer a validade desse certificado, qual o status, né? Se ele está ativo ou não. Não é uma consulta pública, é uma consulta sob demanda. Tá. Então, não precisa ter um portal lá necessariamente que você vai lá, clica e já sabe, né? Perfeito. Não é obrigado a ser dessa forma na norma. Mas a certificadora tem que te dizer qual é o status daquele certificado em qualquer momento, né? Não pode ser segredo. E o IAF lançou uma iniciativa bem interessante, um pouco controversa dentro do mercado, mas a iniciativa é o Search. É um nome... Não é muito legal, né? É um nome difícil. Mas o IAF Search, ele é uma área de busca de certificados. Então, Mundo. Olha que massa. Isso é legal, cara. Isso é legal. Bem legal. Isso é bacana. Porque a intenção é combater certificações fraudulentas. Legal. Tá? Então, todos os certificados que são acreditados, eles são... as certificadoras fazem um upload nessa plataforma mundial e ele passa a ser visualizado e consultado por qualquer empresa, qualquer pessoa física, quem quiser, no mundo inteiro. Está lá, aí sim, quem certificou, qual é a validade, qual é o escopo. Bem interessante. Perfeito. E aí, ou seja, esse Search vai mostrar lá, esse realmente está válido, esse aqui não está, ou nem tenho no meu banco. Sim. Exatamente. Poxa, que legal isso. Vale a pena, sempre façam isso, assim, quem quer que seja, que vocês estejam dentro do ciclo. O IAF Search é uma iniciativa nova, não necessariamente se não está lá, não existe, tá? Legal. Por enquanto isso está sendo implementado, né? Isso se tornou obrigatório no mês passado. Então, é muito recente mesmo, assim. Legal, super recente. Super. Os certificados da QMS já estão lá. Legal. A gente já fez o upload, tem que procurar, tem um jeito lá de procurar, mas você vai encontrar os nossos certificados lá. Mas é interessante sempre, se você não achar lá, consulta a certificadora. A certificadora que emitiu o selo, o endereço dela tem que estar no certificado, tem que ter uma forma de contato dessa certificadora lá, então procura a certificadora e valida por lá que é garantido. Poxa, que legal, cara, que legal isso, Ana. Eu confesso que eu não sabia. Não sabia desse Search, muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal. Inclusive, você comentou aqui em relação ao mês, né? A gente está gravando aqui no dia 6 de setembro, né? De 2022. Então, pode ser que quando for pro ar, enfim, só pra gente manter aqui legal pra ter essa referência de data. Então, nós estamos falando aí que isso ocorreu em agosto de 22, né? Isso, foi por aí. Legal, muito legal. Legal, inclusive bacana, porque de fato essa era a minha outra pergunta, porque realmente de vez em quando aparecem uns espertinhos justamente com isso. Então legal você comentar isso, Ana, sabe? Poxa, mas espera aí, eu faço validade 3 anos, não faço manutenção e
fica por isso. Exato, exatamente. Tem esses casos, infelizmente, e tem uns casos no mundo acontece muito, no Brasil ainda pouco que a gente saiba, mas sempre tem em todo lugar. O mercado chama de Certification Mills. É aquela certificadora que tira a certificação, né? Tá. Então, o cliente liga lá e fala, preciso de um certificado. Tá bom, é X, te entrego aí em 2 dias. Me passa seu endereço. Então, imprime lá e manda. Infelizmente, isso acontece. Vai ser um certificado sem acreditação, vai ser um certificado que não tem validade para quem conhece, para quem é do mercado, mas ainda assim polui o nosso mercado, né? Um mercado que vive de credibilidade, que vive de confiança, não pode se dar ao luxo de ter pessoas ali que estão desvirtuando, né, o que a gente quer fazer com tanto cuidado, com tanta dificuldade, muitas vezes, né, das empresas terem uma dedicação importante. Isso tem um valor. Sim, né? Esse esforço precisa ter um valor. Sim. Então, a iniciativa do IAF Search vai muito nessa linha de combater essas iniciativas fraudulentas, né, que tem no mundo. Poxa, que legal, Ana. E bacana você ter comentado isso. A gente fala muito também do quão privilegiado a gente se considera lá, porque nós estamos nesse mercado formalmente, a BL desde 2006, um pouco mais de 15 anos. E eu confesso que foram raríssimas às vezes, de casos, sabe, Ana? Ele fala, poxa, ó, tem Beltrano lá praticando aí o Certification Mills, por exemplo, né? Graças a Deus foram raras às vezes. E legal você comentar isso, porque, como você disse bem, é um mercado que preza muito pela ética, pela credibilidade, pelo nome. E outra, por mais utópico que seja o que eu vou falar aqui agora, e talvez muito distante, mas é importante saber, né, que quem está nos ouvindo, que se você tem um fornecedor, né, enfim, uma empresa, ou seja produto ou serviço, que pratica isso, o que será que ela está vendendo? Né? Isso, mais cedo ou mais tarde, talvez vá cair em nós, consumidores. Então, assim, tudo bem, talvez é muito distante, muito filosófico o que eu estou falando, mas é verdade. Então, não é nada distante. Se a gente pensar em sistema de gestão, talvez em normas de sistema de gestão, isso demora um pouco mais para chegar, não sei, um sistema de gestão de qualidade, e aí não sei com que intuito uma empresa faria, né, essa simples compra de certificado. Mas se você pensa numa certificação de produto, por exemplo, isso é muito sério, né? Bem lembrado, exato. Eu estava pensando só aqui em sistema de gestão, mas você traz... Exatamente, produto é na ponta direto, né? Sim. Consumidor na ponta, exatamente. É muito sério. Tanto muito que sério. Tem várias iniciativas do próprio Inmetro aí de selos, né? E de formas de demonstrar que um produto é verificado de alguma forma, testado, né? Que ele passou ali por critérios de monitoramento. Então, você não vai dar um brinquedo para criança que não tem aquele selinho ali que ele é seguro, né, para uso. Ou você vai comprar um secador de cabelo, você que usa tanto secador de cabelo, você não vai comprar um que não tem um selinho ali. Exato, e eu penso nisso, vou comprar um secador. Quando você for comprar o próximo, você presta atenção. Exatamente, não, perfeito. Você trouxe exemplos bons aí, exato. Exatamente, não, tem que tomar, a gente tem que olhar para isso. Eu concordo plenamente. É nessa linha. Legal, Ana. Escopo, o que você queria conversar sobre escopo? Exato. Eu acho que é uma boa forma para a gente deixar esse entendimento aí, imagino que bem absorvido pela galera, que você já falou em relação aqui o dimensionamento, dias, todas essas regrinhas. E agora, como que vocês, organismo de certificação, falam, olha, é o Lucas que vai na sua empresa no ramo hoteleiro e você, Maria, vai lá na empresa de facilities. Como é que é isso? Que é o tal, né, do escopo aí. Sim. Existem também normas, né, e regras para qualificação dos auditores. Então, a ISO 27006, por exemplo, que trata aí, que regula, né, para os organismos como que uma certificadora vai tratar o sistema de gestão, né, vai gerir a certificação ISO 27001. Ela, por exemplo, é muito, muito rígida com relação a qualificações desse auditor. Então, você vai olhar, ela é mais rígida do que as demais, né? Do que as iniciativas do IAF. Então, o auditor, para ser qualificado na 27001, é uma pergunta que a gente recebe bastante, eu recebo bastante, né? O que precisa para ser auditor da QMS, né? Que tem muita gente que trabalha nesse mercado, que atua aí no cliente, às vezes, e recebe auditorias e fala, poxa, eu queria fazer isso um dia, né? É interessante. Então, para quem trabalha com segurança da informação, por exemplo, a 27006 tem lá e saiu um amendment dela,
extensãozinha dessa norma com alguns requisitos adicionais ainda sobre qualificação de time. E para você ter uma ideia, para um auditor de 27001, ele precisa ter 4 anos de experiência atuando em tecnologia da informação, sendo 2 em segurança da informação. Então, ele tem que ter uma experiência na área, de fato, né? Às vezes isso não acontece em outras disciplinas, né? Não necessariamente um auditor de 45001, que saúde e segurança ocupacional, não necessariamente ele tem que ter sido técnico de segurança de uma empresa. Certo. Né? Ele pode ter alguma formação como técnico de segurança, ele pode ter participado, ele ser gerente de QSMS às vezes, mas não obrigatoriamente ele ter sido responsável durante 2 anos, 4 anos, né? Não tem esse critério para as demais. Além disso, ele tem que participar de 10 auditorias como observador, então ele tem que passar, na verdade, por um processo de qualificação de no mínimo 10 dias de auditoria, e tem outros critérios a mais, tem que ter formação na área, com certeza, formação nessa área de TI. Então também não tem esse requisito para, sei lá, meio ambiente, né? Gestor ambiental, não necessariamente. Não necessariamente. Claro que a gente sempre busca um auditor com formação em uma área correlata, até pela experiência que a gente espera, né? Que ele tenha, que ele já tenha participado ali de algumas auditorias internas, ou ele já tenha sido gestor, né, de alguma nessa área, mas tem alguns critérios que são bem críticos, né? Então, mas isso para 27001, por exemplo, uma vez que ele é qualificado como auditor na QMS, ele pode atuar em qualquer escopo. Por quê? Porque a 27001, assim como a maioria das normas ISO, ela não é separada por escopo. Só a 9, a 14 e a 45001 que são. Então, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, elas têm de novo, né? Que são os ramos? Ou não? Que são os escopos, que são os escopos específicos, né? Tá. Que então, eu acho que até o 39, se não me engano. É isso? Exatamente. Tá. Então, eu também não sabia. Então, ou seja, da 27 não tem isso. Não tem uma necessidade de qualificação do auditor necessariamente dentro dessa área de atividade específica. Perfeito. Por que isso é importante, né? Quando você vai entrar no site de um acreditador, do Inmetro, do IAS, lá, na maioria das vezes, vai dizer, ou mesmo no IAF, né? Quando você vai consultar o seu organismo de certificação, vai ter a descrição de todos os escopos no qual ele é acreditado. Ok. Então, a QMS, por exemplo, no Inmetro, para 9001, a gente tem escopos bem limitados, porque não é o nosso interesse ter isso tão vasto. A gente tem um escopo bem vasto no IAS. E aí, você vai clicar lá e vai aparecer que a gente é acreditado em serviços de engenharia, em outros serviços, consultoria, coisa do tipo, armazenamento e transporte e outras áreas, né? Então, quer dizer que a gente só pode emitir certificado pelo Inmetro dentro desse escopo. Pelo IAS dentro de um outro escopo X. Para 9001, 14001 e 45001. Existe essa limitação. Então, quando você recebe uma habilitação para atuar em nome de um organismo de acreditação, para 9, 14, 45, você tem que pedir cada código. Perfeito. Então, você vai atuar em cima de cada um. Para 27, não. É a mesma, não tem uma área específica. Independente do cliente ser na área de tecnologia ou na área de alimentos, não há esse... você não precisa se habilitar para cada código técnico. Ah, legal, Ana. Poxa, legal. Eu também realmente não sabia em relação às outras normas, sim, mas a 27 não sabia. E aí a gente espera que esse auditor, quando ele vai ser alocado, que ele já tenha uma experiência prévia naquela área de expertise, né? Que são as 39 que você falou. Sim. Então, das 39, a QMS não tem uma ou outra bem específica que a gente não entende ser comercialmente interessante. Por exemplo, tem uma área de aeronáutica, né? Ela é muito limitada dentro das possibilidades. Comercial mesmo, você diz, né, Ana? Tá. E é caro manter uma acreditação, né? Não é barato. Isso é outra coisa, Ana. Acho legal também deixar claro aqui que isso custa, né? Sim. Manter custa, né? Sim, sem dúvida. Exato. É um custo significativo para a certificadora, né? Tem um custo por certificado emitido, muitas vezes. Alguns organismos, como o Inmetro, cobra por área técnica, né? Tem uma forma diferente aí de cobrança. E fora o custo das avaliações, né? Então, tem custos administrativos de manutenção e tem custos de receber essa avaliação, essa auditoria, que fica a nosso cargo, né? Então, quando a gente tem um acreditador
importado, americano, por exemplo, a gente traz auditores, traz avaliadores de outros países, e aí tem um custo em dólar disso, né? E fora a necessidade de tradução, muitas vezes, né? Numa testemunha. A gente tem alguns clientes sortudos que são selecionados para serem testemunhados, né? Legal também, Ana, fala sobre isso, porque de vez em quando chega lá, poxa, mas eu não quero. Né? Porque ele fala, não quero que o Inmetro venha aqui. Legal você falar também que o Inmetro não vai avaliar o cliente e não tem ou não quero nesse caso, né? Então legal você é um requisito claro contratual e a gente é obrigado a colocar esse requisito contratual pela nossa norma, né, a 17021, faz com que a gente tenha obrigatoriamente que assinar com o cliente esse aceite tão gentil. Esse convite irrecusável. Esse convite irrecusável, literalmente. Literalmente. Para que ele tenha as portas abertas para o nosso acreditador, né? Então, e isso que você falou é muito importante. Às vezes o cliente fica com medo, né? De, o auditor vai me apertar mais porque ele está sendo vigiado aqui. A gente está muito acostumado a fazer isso. É parte do que eu faço no meu dia a dia, é acompanhar a auditoria. É parte do nosso processo de melhoria. Agora a gente não fala mais melhoria contínua, né? A melhoria sempre é contínua, né? Então, isso é parte do que eu faço dia a dia. Então, vira e mexe, eu peço a autorização, peço que um auditor peça autorização para o cliente para participar de uma auditoria, para avaliá-lo, para dar um feedback depois para ele. Pode ser auditor velho de casa, pode ser auditor que acabou de chegar. Os que acabaram de chegar, a gente tem, né, uma proximidade maior aí nesse começo para questões de cultura, questões de, às vezes, de relatar o relatório, reportar ali no relatório da forma como a gente entende que é importante. Enfim, ajustes mesmo. E às vezes o cliente é sorteado para participar de uma auditoria que vai ser testemunhada pelo acreditador, né? Não muda muito, honestamente, assim, eu participando sozinho, eu participando com o acreditador, não é sobre o cliente, né? É sobre como a gente faz o que a gente faz. E a auditoria é só uma partezinha do que eles testemunham, né? Na verdade, eles estão testemunhando tudo que o que a QMS está fazendo até chegar lá naquele cliente, né? Sim. Então, se o cliente tomou não conformidade, não tomou, não faz a menor diferença. Realmente não é bem diferente. O que eles estão avaliando é nossa conduta, postura, se a gente orienta o cliente da forma adequada, se a gente faz uma reunião de abertura e discrimina ali nessa reunião de abertura. Tudo que a gente faz é bem pautado, assim. A gente não inventa nada. Então, a reunião de abertura, ela fala lá quais são os tipos de apontamentos, né, que podem acontecer, uma não conformidade menor, maior, uma observação, e aí a gente explica o que é isso. A gente explica que tem um procedimento de apelação, então se o cliente discordar, ele pode apelar, tem um canal e tal. Nada disso a gente faz porque a gente inventou, sim, né? Tudo isso é pautado, é importante o cliente ter transparência, né, com relação a isso. Então, assim, honestamente, faz quase zero diferença ter a testemunha acompanhando ou não. Claro, é um café a mais ali que o cliente vai pagar, mas não é custo do cliente, né? Todo esse custo do organismo de certificação. E, assim, na verdade, eu entendo que isso é uma regulação de mercado, né? Se o nosso auditor começar a não ser transparente, a só contar que teve não conformidade no final da auditoria, não ter uma relação adequada, né, uma postura sem arrogância ali com aquele cliente, de entender realmente o sistema de gestão e tudo, naturalmente a gente vai ser excluído, né? Aí o cliente que vai romper o contrato não é por causa de testemunho ou não, é porque ele já não vai querer trabalhar com uma certificadora que está ultrapassada, né? Perfeito. Então, Ana, eu acho que ficou muito bem explicado. Tem mais uma pergunta que eu acho que fecha, mas temos pergunta aqui do nosso back-office aqui com quase 200. Por isso o pessoal não está vendo, né? Mas nós estamos com uma plateia aqui. É um auditório, grande, né? O auditório está cheio hoje. E vamos para a pergunta aqui. Porque também tem isso, é verdade, não te falei, mas tem pergunta da plateia. Ah, é? Chega um bilhetinho assim? E, na verdade, eles já falam lá, se não der certo, aí eu repito aqui a pergunta. Até porque de novo, o pessoal não está vendo, mas aqui tem muita gente. Leva o microfone lá para ele, por favor. Aquele lá de trás. Muito bom. Então, inclusive, aqui, produção, colocar um assistente para nos ajudar para levar o microfone aí. Por favor, fique à vontade com a pergunta, Xandão. Bem, sou fãzaço da Ana, né? E a Ana já trabalhou, já faço uns vídeos com elas há muito tempo, sou fãzaço, espetacular. Uma aula aqui, né? Ana, no mundo das certificações,
Você pode falar se de repente vocês dão mais não conformidade ou conformidade nas empresas? É uma boa pergunta, né? Auditor, ele só é auditor porque ele gosta de dar não conformidade, né? É isso que ele faz da vida. Ele ganha por não conformidade. É igual o guarda, né? Que ganha por multa. Não, tô brincando. Essa parte você corta. Essa parte... Não, brincadeiras à parte, o auditor não ganha por não conformidade. A gente, na verdade, foi uma mudança de postura que eu tive a chance de acompanhar. Acho que no início, quando eu comecei a trabalhar com auditorias, quem participa de auditorias há tempos, com certeza já teve essa experiência de ter um auditor que parece que está procurando pelo em ovo, né? É isso aí. E que está procurando de que forma que você não está atendendo, como é que ele vai sair, com que cara ele vai sair da auditoria sem nenhuma não conformidade, né? Não é a intenção, né? A gente fala muito isso para os auditores e treina os nossos auditores sobre isso, e eu acho que ainda bem que hoje é um conceito melhor do mercado. O auditor vai buscar a conformidade. Né? Ele vai buscar entender de que maneira aquela organização, voltando para o começo do nosso papo, de que maneira aquela organização, naquele contexto, naquele ambiente, com aqueles riscos que ela entendeu que ela tem, buscou atender aquele requisito. Legal. E aí ela vai demonstrar para o auditor que tem um julgamento profissional, né, que vai entender dentro de parâmetros de razoabilidade ali, proporcionalidade, como que aquela forma que ele buscou atender um requisito está ou não de acordo com o requisito da norma ISO de eleição dele. Então, voltando à pergunta aqui do público, a gente tem muito mais conformidade do que não conformidade. As não conformidades são eventuais, elas existem, é claro, né, parte do jogo. Né, Ana? É um processo amostral. Exato. E isso é importante, né? Não necessariamente porque a sua empresa passou por auditoria e não teve nenhuma não conformidade, não necessariamente que tudo funciona perfeitamente ali. Isso aí, né? Não é o caso também. Muitas vezes o auditor só não teve a oportunidade de ir numa amostra, ou você escondeu bem, escondeu naquela última gaveta ali, ou a gente não teve mesmo a chance. Às vezes são questões pontuais, mais eventuais. Não é algo que vai afetar a integridade do seu sistema de gestão. E é isso que a gente está procurando ali. Quero saber se seu sistema está íntegro, se seu ciclo PDCA roda bem, se tem gente responsável por olhar para tudo, se está tudo que precisa ser monitorado está sendo visto. Então, nosso olhar vai ser sempre para conformidade e não para não conformidade. Tem o dedo podre do auditor, que o pessoal fala, né? Ele vai escolher aquele funcionário que há 3 anos entrou e a gente esqueceu, o RH estava de férias e não pegou o diploma dele. Vai acontecer. Mas isso é eventual e isso não necessariamente vai ser uma falha do sistema de gestão como um todo. Então, hoje, ainda bem que a gente tem essa postura da maioria, posso dizer, acho que isso, sim, da maioria dos organismos de certificação, de terem percebido que a gente não precisa assustar o cliente, o auditor não pode ter essa postura de arrogância, de achar que ele sabe mais do que o dono da empresa ou o gestor ali que está, né, na frente dele. A gente busca entender como ele entendeu e, sim, fazer um julgamento profissional para avaliar se está de acordo com o requisito da norma. Mas é isso. Excelente. Eu tenho mais uma pergunta. No mundo das certificações, né, eu sempre reparo que existe muito o nome auditor. Esse é um mundo majoritariamente masculino, digamos assim? E mais ainda, você em alguma auditoria, você se sentiu que, falando desse lado estrutural, né? Se eu fosse homem, talvez esse cara não falaria assim comigo. Como que você é recebida nesse mundo, digamos assim? É uma outra mudança de formato, eu acho que a gente está tendo também, né? Não só, claro, ainda é um universo muito masculino, né? É um universo que eu não sei a proporcionalidade disso, não sei nem chutar, mas com certeza nós temos mais auditores homens do que mulheres, apesar de ter uma boa quantidade de mulheres, e não é esse o critério de seleção, né? Na verdade, chegam muito mais currículos de homens do que de mulheres, né? Para a gente avaliar e fazer a seleção. Talvez o tipo de atividade pode ser que interesse mais. Não saberia fazer esse julgamento, mas com certeza já foi muito mais um universo masculino.
tem algumas questões, eu acho que impactam nisso, né? Então, é um tipo de atividade que implica a necessidade de viajar, por exemplo. Muitas vezes o auditor, né, vai ficar de segunda a sexta-feira fora de casa, às vezes 2 semanas fora de casa, e às vezes, sei lá, se é uma auditora e às vezes ela tem mais dificuldade com relação a questões de família, que os homens talvez poderiam ter também, mas há algum tempo atrás isso não era questionável, né? Sei lá, acho que as pessoas falavam menos sobre isso. Sim. Hoje eu acho que a gente equilibra muito mais as coisas dentro de casa, mas tinha essa questão da formação também. Eu acho que tinham mais homens, engenheiro civil, engenheiro elétrico, e que tinham que acabavam indo, né? O pessoal que se formava, ficava muito tempo como gestor da empresa, e aí depois ele entrava virava auditor, né? Tinha uma atividade paralela de auditor. Acho que antigamente isso era mais comum, realmente. Hoje a gente tem um equilíbrio muito melhor de mulheres e homens. Eu, pessoalmente, nunca tive esse desconforto de ser abordada no sentido de é uma mulher me falando alguma coisa. O que eu percebi é como eu entrei nesse universo de certificação muito novinha, não tinha esses cabelos brancos ainda, eu percebia que tinha um teste um pouco maior com relação à competência mesmo, né? Eu nunca pensei que isso é porque eu era mulher, e sim porque realmente eu era muito jovem e talvez pouco experiente, e isso me fez estudar mais, me fez buscar mais autoridade, tranquilidade técnica ali para conseguir conversar com os clientes, com quem estava ali participando. Mas espero que hoje, menos talvez por um critério de ser homem ou mulher, mas espero que mais mulheres possam ocupar qualquer espaço, né? Possam estar ali onde elas entenderem que é interessante. E é um universo, olhando para o dentro do nosso mundinho, né, aqui de certificações, tem um tipo de certificação que é compliance, que ela é bem equilibrado, assim. Compliance, eu acho que em geral, dentro das empresas, o CCO, né, o Chief Compliance Officer, muitas vezes é mulher. E isso está trazendo mais mulheres aqui para o nosso universo de certificações. Na qualidade, a gente ainda tem muito homem. Acho que é predominantemente aí de homens. Eu concordo, a percepção que eu tenho também que tem mais homens. Meio ambiente, eu acho que é bem misturado. Acho que por disciplina, talvez tenha isso, né? Tem mais afinidades ali. Pode ser. TI era uma área que tinha muito mais homem, acho que hoje tem muito mais mulher em TI, né? A gente também observa, tem sim. A gente tem bastante cliente, por exemplo, 27701, que vai muito para TI, tem razão, tá equilibrando ali. Acho que isso é menos relevante. O mais relevante é que a gente tenha pessoas competentes, né? Concordo. Então, quanto mais currículos a gente receber lá de pessoas competentes, mais gente boa a gente vai ter para trabalhar, e é esse o critério que a gente vai usar, né? Quem é bom, fica. Legal, perfeito. Independente. Ana, primeiro agradecer sua ajuda, o podcast está muito bom, a gente teve até um corte parecido aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência, como que a QMS vê a experiência do cliente. Porque a gente sabe que o processo de certificação é muito emocional, né? O cliente está ali na auditoria, ele está nervoso, está todo mundo nervoso, quer que tudo dê certo, está validando o trabalho de uma equipe inteira, então é muito emocional. Como que o auditor trabalha, vocês trabalham o auditor para isso? Como é que funciona essa parte? A gente vai tentar ser menos emocional. A gente vai tentar ser mais técnico, mas sem perder a sutileza de entender esse momento do cliente também. Então, acho que isso foi parte do que a gente conversou aqui anteriormente, né? Esse ambiente que o auditor cria de não arrogância, de entender que ele não está ali para buscar uma não conformidade, sim que ele está ali para entender como que aquela empresa buscou atender um requisito. Isso já dá uma acalmada no terror ali, né? Naquele terrorismo inicial. Então, claro que se o cliente serve um café e um pão de queijo, ajuda muito a diminuir. Dá mais o pão de queijo de Minas. Não é? Exatamente. Nós podemos falar com propriedade, estamos todo mineiro aqui. Então, eu entendo isso que você comentou, realmente é um ponto que a gente precisa ter alguma percepção, mas como a gente trata isso, né? A gente trata isso com cultura
organizacional. O que eu quero dizer com isso? Quando o cliente tem um contato com a gente desde o início lá, desde o nosso pré-vendas, muitas vezes, o discurso vai ser muito parecido e a segurança que a gente quer dar para esse cliente é muito parecida, no sentido de garantir que tecnicamente a gente está buscando fazer o melhor para ele, a gente não está inventando regra, a gente é muito transparente na nossa relação com o cliente, desde contrato até mesmo tempo de auditoria, né? Qualquer questionamento que ele tenha, o cliente tem uma relação muito próxima com o auditor também, no sentido técnico, né? Então tem uma liberdade grande para fazer perguntas, para questionar mesmo. A gente sempre deixa um canal aberto para eventuais apelações, qualquer dúvida técnica que o cliente tenha. Eu sou a responsável ali, de alguma forma por ajudar a gerenciar isso. Então o auditor ele é orientado a ser o mais transparente e aberto ali tecnicamente possível para aquele cliente. Então, a gente entende o momento dele, sabe que, principalmente numa certificação inicial, dá aquela tremedeira, né? O cliente muitas vezes tem essa questão que você mencionou de estar validando, né? Um trabalho de toda uma equipe, às vezes levou anos para eles conseguirem implementar os requisitos de uma norma, demorou para conseguir convencer a alta direção que era importante, né? Ficou brigando lá. E isso, né, é importante, mas o que é mais importante é a gente garantir que está atendendo ou não está atendendo requisitos da norma, né? Então, se não está atendendo, também não é o fim do mundo, né? Nossa, levei uma não conformidade, agora nunca mais. Não. Sim. Uma não conformidade simplesmente é uma identificação de uma quebra na eficácia ali daquele sistema de funcionar adequadamente, e teve uma não conformidade maior, a gente vai terminar a auditoria, enfim, ao longo da auditoria, assim que identificou uma não conformidade, o cliente já vai ser notificado, ele já vai saber, não é surpresa. Legal. A gente fala imediatamente, sempre, né? Na maioria das vezes, grande maioria das vezes, o cliente concorda, né? Ele fala, nossa, realmente, eu entendo e tal. A gente busca entender e explicar isso bem para o cliente. E a gente dá um prazo para o cliente se adequar. Então, não é o fim do mundo, né? Levar uma não conformidade é parte do jogo. Você vai ter um tempo para elaborar um plano de ação para tratar aquilo e mais um tempo para implementar. E a gente vai voltar lá e vai ver se foi eficaz o que você fez. Pronto. Então, foi eficaz? Beleza, fechou, está certificado. Então, não precisa, né, criar um drama em cima disso. Sim. É simplesmente uma identificação de algum ponto de melhoria ali também. Entenda como melhoria, entenda como uma forma de deixar o seu sistema de gestão melhor, que é isso. Ana, eu tenho aqui anotado 6 pontos que ainda para... Nós vamos ter que fazer o repeteco Parte 2. Eu coloquei, você falou um pouco, você pincelou alguns, mas eu queria abordar com você justamente a parte de apontamentos, quais são os critérios, vocês estão agora não conformidade maior, o que é menor. Sim. Coloquei aqui a diferença, realmente também seria legal depois, hoje não tem mais tempo, mas auditoria interna, auditoria terceira parte, o pessoal confunde pra caramba, validação do relatório final, você comentou um pouquinho, e se a coisa não deu certo, follow-up, cultura de treinamento do time operacional ali, dos auditores, rituais, o que é uma reunião de abertura. Então achei que era ritual antes da auditoria, assim, né? Como é que limpa a gaveta, como é que tira as coisas da frente. Tem esse ritual também. Tem esse também, né? Esse do vocês auditado, que fazem, né? Não é a gente. Do auditado, né? Tem que ficar esperto, é verdade. Então nós temos aqui bastante pontos ainda, com certeza. Já fica aqui o convite pra gente voltar e falar numa outra oportunidade. Eu tenho certeza que, esclareceu pra caramba. Dos bastidores a gente falou também, a parte de back-office aqui seria legal, a parte toda de back-office mesmo, ali, bastidor do organismo. Vocês têm uma temática muito legal, muito bacana mesmo. É bom desmistificar, né? Porque às vezes fica parecendo uma relação unilateral, né? Exato. Se você não entende o porquê de ter um tipo de apontamento, por que foram tantos dias de auditoria, ou por que foi aquele auditor justo chato que foi lá na minha empresa, né? Exato. Então, é legal desmistificar um pouco de como isso funciona e eu acho que o principal é o cliente entender que a gente também é empresa, a gente também é negócio, a gente também quer o melhor para os nossos clientes, né? Exato. Pensando ali em experiência do cliente, experiência do usuário, né? Como Sim. foi a pergunta. O que a gente quer? Que o cliente também perceba uma unidade no nosso discurso, né? Que a gente não está inventando coisas por causa daquele cliente ou que eu vou criar assim para um, assim para outro. A gente tem realmente um objetivo enquanto empresa de também ter um discurso unificado, de ter uma forma de apresentação desde o nosso pré-vendas, né, até o auditor que entrega valor realmente ali, né, que vai estar lá dando a cara da QMS para aquele cliente muitas vezes. A gente quer que ele perceba que existe uma coerência
na nossa apresentação, na forma como a gente fala, na forma como a gente quer que ele entenda a gente, né? Então, a gente também é empresa e a gente também se preocupa com o nosso cliente. A gente só tem alguns cuidados muito importantes adicionais ali com relação a conflitos de interesse que tomamos assim, todos os cuidados possíveis. Inclusive, essa semana a gente vai ter uma reunião de um comitê de imparcialidade, né, para tratar de assuntos relacionados à imparcialidade, como a gente aborda esse princípio tão importante para certificadoras. A gente faz isso regularmente e então é importante o cliente saber que tudo que a gente faz tem um carinho, mas tem uma distância necessária para saber, para que essa relação seja saudável, né? Perfeito, Ana. Antes, então, de a gente agradecer aqui a nossa galera, tem uma pergunta que a gente sempre faz para todos os nossos convidados. Aquela pergunta de talk show. Fácil de responder, que é a seguinte. Se você pudesse voltar lá para a Ana que começou ali, começou a estudar, começou a trabalhar, se pudesse voltar lá, você, Ana, hoje, ia conversar com aquela Ana lá, tá bom, para dar uma sugestão, para dar uma dica, só que é uma dica rápida, não é um jantar, pô, legal, bora jantar 2 horas, não, é uma dica rápida, você tem ali 2, 3 minutinhos e a máquina vai te teletransportar de novo, aí não vai ter jeito, é coisa rápida. O que você falaria para essa Ana? Boa pergunta. Eu falaria que o segredo está no equilíbrio. O segredo está no caminho do meio. É muito fácil a gente desequilibrar, muitas vezes, ou trabalhar demais, ou ir mais para um lado, achar que tudo é tudo ou nada, né? Tá. Mas muitas vezes o caminho saudável é a gente ter um equilíbrio interessante de vida pessoal, vida profissional, de todas as coisas que a gente quer colocar na nossa roda da vida ali, né? Acho que o equilíbrio é meio. Às vezes é desequilibrar para poder equilibrar também, né? Tá. Tem isso igual andar de bicicleta, Sim, né? A gente joga para um lado para o outro. Mas acho que o caminho de todo mundo, de alguma forma, você tá aqui porque você trilhou as escolhas que você fez, né? Isso então, vai dar tudo certo sempre. Acho que... Legal. É isso. Tá registrado, legal. Agora fica à vontade para você dar um tchau. Depois eu me despeço também e eu te agradeço, mas fica à vontade para você falar o que você quiser. E, inclusive, já também deixando registrado para ficar aqui as suas redes, e, enfim, tudo aqui nos comentários também, na descrição do vídeo. Tá? Aqui, eu acho. A Xana faz uma mágica e coloca o meu dedo no lugar. Fica à vontade. Obrigada pelo acompanhamento aqui da nossa conversa. Espero que tenha sido elucidativo, que tenha sido instrutivo, não muito chato, apesar de ter sido bastante técnica. A intenção é realmente aproximar o cliente, né, quem está do outro lado ali do balcão, da nossa realidade, do que a gente faz, entender um pouco melhor do nosso universo, que é um universo, às vezes, que a gente não conversa muito a respeito. Então, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre isso. Espero poder tirar qualquer outra dúvida, quem tiver dúvidas adicionais, está lá em algum lugar aqui, os meus contatos, fiquem à vontade para me procurar pelo LinkedIn. Tenho o maior prazer em conversar sobre isso, gosto de falar sobre esse tema. É muito técnico, mas é o nosso mundo, assim, então para mim é muito importante, e a missão da QMS é impactar as pessoas, impactar as sociedades através de certificações. Então a gente entende que isso realmente transforma pessoas, transforma organizações, transforma sociedades. O que a gente faz é muito importante. Então fico muito feliz de receber perguntas ou conversas a respeito disso. Obrigada pelo espaço aqui. Imagina, Ana, a gente agradece e aproveitar inclusive seu comentário para caso alguém tenha ficado com alguma dúvida aqui, coloca aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha. Vamos deixar também seu LinkedIn lá, Ana. E fica aqui mais uma vez, inclusive, o reforço do agradecimento. Você sempre foi muito gentil com a gente, esclarecendo dúvidas, então tenho certeza que você falou isso, é tudo muito genuíno. A gente endossa isso porque você tem nos ajudado em relação a uma série de dúvidas aí, tem nos ajudado a trilhar esse caminho. Agradecer também a QMS, né, gentilmente cedeu você para vir aqui. A gente sabe que normalmente os organismos são fechados ali e vocês falam com muita tranquilidade, sem perder a imparcialidade, sem perder o campo ético. Foi tanto que você falou agora em relação justamente a manter a credibilidade da marca, que é tão importante realmente nesse nosso mercado. Sim. Então, é um prazer realmente nos relacionarmos da forma que nos relacionamos aí entre CNPJs, então é muito, muito... Enfim, a gente fica muito contente, né? Eu falo aqui pela BL Winner agora, tá? Que bom. E é isso, então, eu que agradeço. Até a próxima, então, né? Vai ter
Tem uma promessa de próxima vez aí. Não tenha dúvida, já vamos marcar já aqui, tá bom. Porque tem assunto. Combinado. Obrigado. Muito obrigado e obrigado a todos. Até o próximo BLcast, pessoal. Valeu.